RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos. RDC Esporte aqui na RDC TV, pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. No Facebook, no YouTube, no Twitter e também no site rdctv.com.br. Tô esperando lá no Facebook a interatividade com a nossa querida Marina. Tudo bem, Marina? Bom, Guilherme, é Como nóis. é que foi esse final de semana, hein? Olha, muita novidade por aí, tem muita coisa que vai acontecer hoje no programa. Eu tô ansiosa já pelos comentários na nossa live. Eu tô aqui, já vai compartilhando com a gente, pra gente poder também mostrar pro Brasil, pro mundo, o RDC Esporte, não é isso, Guilherme? É isso mesmo, a vitória do Internacional em casa com show de D'Alessandro. E também a vitória do Grêmio, a primeira lá em Pelotas, no Bento Freitas. Eu fui para Pelotas, já voltei, todas as imagens aqui, os resultados da rodada, tabela de classificação e, claro, né, tudo que aconteceu no Brasil e no mundo com a bola rolando. Vamos começar já chamando aquele cara que é o astro aqui também, né, junto com o Ribeiro Neto, o Claudião. Vem cá, Claudião, vamos dar uma passeada, vamos falar de Internacional, que o Ribeiro a gente não sabe onde que tá. Claudião, show de D'Alessandro ontem. Bom dia. Como vai? Um jogo dentro da expectativa da torcida do Internacional. Um jogo onde o Internacional, com a sua nova comissão técnica, demonstrou uma estratégia interessante. Para quem só analisa posicionamento tático, a retranca foi estabelecida. Um homem na frente e um volante lá no meio dos zagueiros. Para quem analisa a estratégia de jogo, um time que preferiu fazer com que os seus jogadores chegassem no setor ofensivo de frente para o gol do adversário e não de costa. Muito positiva a estratégia. Vamos acompanhando então os melhores momentos da partida de ontem, 3-1 para o Internacional. E nisso a gente já chama também o Ribeiro para vir compartilhar os seus conhecimentos. Coloca aí, Fefa, os melhores momentos na tela. Então, Paulo Guerreiro deslanchou, voltou com classe. E a grande preocupação, né, Claudião, que ele vai ficar por volta de 20 jogos fora da temporada. No instante em que tu assume a possibilidade de ter jogadores de alto nível, tu vai pagar o preço também, né? Ele é um jogador de seleção, é um jogador que tem competições internacionais a serem cumpridas pelo seu país, mas certamente o elenco terá um substituto à altura. Essa é a ideia que me parece o Internacional tem. Elenco à altura para poder substituir com tranquilidade. Eu estava até debatendo hoje de manhã a questão do Internacional no papel com 4 volantes. Mas não eram 4 volantes. Por isso que eu comecei dizendo que para quem só olha o futebol, né, a impressão é uma. Para quem vê o futebol de outra forma, analisando a estratégia de acordo com a característica dos seus jogadores, o que é mais fácil? Tu colocares o Edenilson dentro da área, do lado do centroavante de costa para o gol do adversário, ou deixar que ele venha de frente analisando todos os espaços possíveis para ser acionado, como ele fez. O Patrick, a mesma coisa, o D'Alessandro, a mesma coisa, os laterais, né, sempre aparecendo no espaço que foi criado para que a situação ofensiva pudesse ser resolvida positivamente. Isso é estratégia de jogo. Posicionamento tático é como é que ele se posiciona. Se o outro lado só olhar para a posição, fica fácil. Agora, se encarar a estratégia, fica difícil para o adversário. E um pouquinho dessa equipe do Internacional, com um jovem americano, nasceu nos Estados Unidos, veio para o Brasil muito cedo, Johnny. Seria um teste ou realmente uma convicção que ele vai dar conta e vai tomar a posição ali? Olha, a gente já o acompanha e ele tem um potencial técnico excelente. Fisicamente também ele é encorpado para aquela função. E emocionalmente me pareceu tranquilo também. Os primeiros 10 minutos um pouco ainda nervoso, mas um jogador que deu uma resposta muito positiva, porque ele é meninão, com uma base boa, né? E ele, por ser também, me parece que ele é doble chapa, não é isso? Tanto brasileiro quanto americano. E ele já faz parte da seleção dos meninos americanos. Então é um jogador que certamente, a hora que ele conseguir melhorar um pequeno detalhe que eu sei que a comissão técnica do Internacional já está atenta, é na melhorar a velocidade da execução da sua ação. Tá? Por muitas vezes ele foi um pouquinho lento e ele permitiu que o adversário o complicasse. Então, nesse instante,
me parece que ele pode sim ser um jogador importantíssimo nesse ano no Internacional. Tem capacidade para isso. E tu já veio falando nas últimas semanas sobre D'Alessandro, que ele é titular sempre. E agora, ontem mostrou 2 assistências e gol. Isso, eu já apanhei o ano passado quando eu afirmei que o D'Alessandro, começando o jogo ou não, é o mais titular do Internacional de todos. Ele é titularíssimo do Internacional. Começando o jogo como começou ontem e tendo a produção técnica individual que ele teve, ou até em não começando o jogo, sendo explorado a sua característica com um tempo menor dentro do campo, fazendo parte dos 11, porque ele não tem mais a intensidade que ele tinha antes. Isso é reconhecido por ele mesmo, né? Mas a capacidade técnica, a liderança, o poder de organização que ele tem dentro do campo será importantíssimo, sim, como sempre foi. Já voltamos então contigo. Fechou? Hasta luego, senhor. Então fechou. E aí, Marina, como é que tá? Comentários do D'Alessandro aqui, viu? Luiz Vieira disse assim, D'Alessandro ainda continua sendo o centro técnico do time do Internacional e tem gente que diz que ele está velho e não tem mais preparo físico para jogar profissionalmente. Esse foi o comentário do Luiz Vieira. Tem mais aqui o Vinícius Ketz Lourez com a gente, mandou boa tarde pro mestre, achando ele que Brito estaria aqui hoje na apresentação, mas se surpreendeu. Vamos até explicar um pouquinho, né? Vamos falar dele, né, coitado. A RBC TV está em Capão da Canoa, na central de imprensa, está acontecendo todos os dias o Verão RDC, às 4h15 da tarde e nos finais de semana, às 7 horas da noite. Paulinho Brito trabalhou os 2 dias, pediu uma folguinha, merecido, merece. E quem não está de folga hoje, já que é segunda-feira, é a tal da vinheta do Ribeiro Neto e as verdades da bola. Rola aí na tela e vem pra cá, Ribeiro. Que teve o Internacional vencendo. Cara, estamos combinando hoje. Você de preto e eu de azul. É azul? É azul, cara. É semelhante a alguma coisa de time, não, né? Não, eu sempre uso azul, eu gosto de usar O azul. estúdio também é azul, bonito, né? É, azul é uma cor. Tá tudo bem. Ribeiro, olha e só, aí? o negócio é o seguinte, eu tenho... sabe, nós vivemos uma época maluca, né? Com o advento da rede social, eu entendo quando o Claudio diz que não tem Instagram, não tem... Eu até gostaria de não ter Twitter, porque o Twitter é tóxico, é um negócio assim que te deixa enlouquecido. Mas como eu vivo de informação e o Twitter ainda é uma ferramenta que é a mais instantânea em termos de notícia, então eu uso pelo meu trabalho, enfim. Né? Às vezes a gente perde a senha, né? Às vezes. Mas assim, ó, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, né? Porque a gente é falível como ser humano, né? Então, às vezes, eu reconheço que eu tenho uma sede para aguentar algumas coisas. Mas faz parte do pacote. Tipo? Eu quando não existia, a gente era, o Claudião é desse tempo, né? Como treinador, como atleta e tal, né? E eu como jornalista, já perdi os cabelos. A gente era uma palavra única. Então, no máximo que existia, Claudião, era um telefonema para a rádio, e geralmente a gente não atendia. Hoje não, hoje o jornalista tem que estar habituado à instantaneidade da cobrança. Então, nós perdemos aquela coisa que era muito zona de conforto. Eu falo e você escuta. Não, hoje em dia, sabe, vem a contrapartida instantaneamente. Isso aí, na minha opinião, é um aprendizado para o cronista esportivo. De torcedores, de jogadores, de dirigentes, todo mundo. E acho isso muito justo, tá? Só que tem uma coisa que ainda e está cada vez mais perigosamente avançando, na minha opinião, é óbvio, que é o seguinte, está tudo muito misturado. Então hoje nós temos, além do cronista esportivo especializado, nós temos o influencer, que às vezes é um jornalista ou um comunicador que tem o seu time do coração, e na maioria das vezes, isso, digo, não curto, é influenciado por isso na hora da sua opinião, e na minha opinião perde muito da credibilidade. E tem o torcedor comum, que esse sim, eu nem cogito... Não, eu olho, mas nem cogito questionar, porque ele como torcedor é passional e ele vai ter uma atitude emocional, porque é assim que é bonito, o torcedor é assim. Né? Então, por que eu estou com essa tese toda? Né? É segunda-feira. Para falar do D'Alessandro. Então o D'Alessandro virou de novo o novo rei da torcida do Inter. E quem questiona o D'Alessandro, porrada nele. E eu, que sou um questionador... Dá para desmerecer por ser contra o Pelotas? Não. E nem vou desmerecer em nada a atuação do D'Alessandro ontem, que foi excelente.
Foi excelente num posicionamento que o Cláudio Duarte brilhantemente projetou quando o Sarrafiori jogou contra o Juventude. É ali que o D'Alessandro vai jogar. Coloca aí na tela, Fefa, as imagens, os gols também. E é exatamente isso. O Cudê está fazendo o D'Alessandro um segundo atacante. E é ali que ele jogou e foi muito bem ontem. Eu não vou desmerecer, porque eu não sou burro, né? E também não vou torcer para a tese. Agora, eu questiono no longo da temporada, ao longo da temporada, esse tipo de aproveitamento dele para as necessidades do time do Internacional. Perfeito? Eu não posso me influenciar para o bem nem para o mal. Também não posso ser injusto com ele, que jogou muito bem. Como eu tenho a tese das verdades, são as minhas verdades, é óbvio, não tenho essa pretensão toda, verdades de muitos também, tá? Tá bom, mas... Às vezes tu coloca no Twitter e todo mundo segue as verdades. E muita gente me dá em pau. E é normal isso aí, tá? Então, assim, ó, o D'Alessandro iniciou bem? Iniciou. O Cudê iniciou bem? Gente, nós temos um parâmetro muito pequeno ainda para dizer, olha a mão do Cudê. Não, eu acho que aos poucos, e é normal isso aí, ele está introduzindo, né, o seu sistema de jogo. Vai ser testado agora dia 4 de fevereiro. Libertadores. Que é pré-Libertadores. Então, ele tem que estar com o foco nesse jogo. Tudo isso que nós estamos vendo é preparativo. Mas o Internacional não tem outra coisa, é o Gauchão. Sim, eu tenho que analisar exatamente o que está acontecendo. Eu não posso ficar analisando o que não veio ainda. E nesse quesito, eu parabenizo o Inter. Foi muito bem ontem. O D'Alessandro jogou muita bola, tá? Mas, evidentemente, que eu não sou torcedor e não sou influencer. Eu tenho que analisar de forma racional. E na minha racionalidade, por mais que eu possa errar e falar bobagem, e eu falo muita bobagem, eu quero ter muita calma. Vou ter calma com o Johnny, que estreou ontem. O que tu achou dele? Ele foi bem razoável. Você acompanhou ele na categoria de base, né? Não tem muita. Esse jogador, eu reconheço que eu não vi muito jogar. Então eu tenho muita cautela. Achei ele ontem apenas razoável, nada demais, entendeu? Ele me lembrou muito Nonato assim como eu achei o Moisés bem razoável, nada demais. E o Rodinei. E o Rodinei também. Tá? Agora, eu gostei dos médio apoiadores, que falavam bonito. Gostei do Edenilson, gostei do Patrick, do D'Alessandro acabou com... Tudo isso é verdade. Guerreiro sendo guerreiro. Tá? É isso aí. Então, vamos acompanhar a evolução do trabalho. Vamos acompanhar a evolução. Agora o Inter vai para 2 jogos anteriores, vai com o time reserva. E tá certo, porque esse time agora vai ter preservado para o dia 4. Vai treinar, para quando chegar lá no Chile, e aí sim o Inter não vai ter... O Inter não tem tempo de errar. Porque é um mata-mata, é uma pré-Libertadores. Então, quero dizer isso, né? Felizes ou não vocês. Acho que o Inter fez pros gastos, jogou bem. Assim como eu vou dizer depois que o Grêmio não jogou, na minha opinião, nada, de novo. E ganhou o jogo. Ganhou. Beleza. É isso aí. Ribeiro, vamos ficar no Internacional? Porque... Vamos com a Marina primeiro. Vai, Marina. Tem coisas aí pro Ribeiro responder? Vinícius Ketz Lourenço falou, e o Grêmio? Voltando a apostar em ex-jogadores em atividades. Depois Depois. Tá. Então depois eu leio Ribeiro, completo. Internacional campeão da Copinha. É isso que nós vamos falar? Vamos falar disso. Então tá, depois vamos ficar no o Inter. Claudio tem que falar sobre isso também. Eu vou dizer sem medo, porque eu não tenho, né? Nas de ferir verdades. suscetibilidades clubistas. Não tem. Toda a minha tese inicial foi exatamente para isso. E vou dizer, a base, Claudião, ela é formadora e educativa. Perfeito? Então, se o Grêmio passar a mão no que o seu zagueiro fez, ele não está sendo educativo. O jogador, o Alisson Calegari, ele foi infantil e prejudicou o seu clube. E te digo mais, naquele momento do jogo, o Grêmio faz o gol, o Grêmio teria um encaminhamento de uma vitória e não foi, e foi por causa disso que o seu zagueiro fez de forma infantil. Errou tanto que os outros jogadores tentaram tirar ele. Sabe o que é isso? Na minha opinião, não estou desmerecendo o título do Inter, ganhou pentacampeão, parabéns, tem que fazer festa, e a zoeira faz parte. Faz parte. O Grenal tem essa repercussão e não fosse eu que vou mudar uma cultura centenária. Não é isso. O Inter ganhou, jogou bem também. Aliás, foi um belo jogo de futebol. Só que o Grêmio perdeu, na minha visão, porque naquele momento tinha mais time,
porque o seu zagueiro comprometeu, prejudicou o seu clube e prejudicou seus companheiros. E a grande prova de que é isso é que o Gazão foi lá e puxou o jogador do alambrado. E ainda deu bronca. Porque o cara estava fazendo uma besteira. E sabe o que é isso, Claudião? Isso é falta de orientação. Gente, Teve um outro jogador no profissional que não, fez isso. o seu Ferreirinha e o seu Jonathan Hopper fizeram o gol de empate contra o Pelotas e os dois pularam lembrado. Os dois receberam cartão amarelo. Todo mundo ficou sabendo disso. O Diego Rosa bateu o pênalti, mandou a torcida calar a boca, ficou fora da semifinal. E isso não serve para a comissão técnica chegar... Gente, outra coisa aqui para vocês, desse Grenal. Vocês viram que tem regra, né? Vocês viram o que está acontecendo, né? Não vão fazer bobagem. O jogo, eles não fizeram isso. Porque se tivessem feito, não tinha cometido essa atrocidade. E eu repito, o Grêmio não pode passar o pano, porque senão o zagueiro esse aí, e o outro vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Outra coisa. Repito, o Inter ganhou merecidamente. Mas o Grêmio tem um problema com pênaltis há bastante tempo. E isso eu falo depois, porque eu estou falando demais. Então vai lá. Vai, Marina, contigo. E o Claudião vai vindo aqui. Vamos falar um pouquinho da copinha também. Ó, um beijo pra Glaucineide Mendonça, que tá online lá de Rondônia. Uma amiga minha que viu a nossa live. Porque eu compartilho, sabe, Guilherme? Eu compartilho com os meus amigos, então Fala muita na gente... câmera aí, dá bronca no pessoal que não compartilha. Tem que compartilhar. Se não compartilhar, eu não leio mensagem mais. Pronto. Acabou, então. Claudião, vem pra cá também. Internacional campeão, pentacampeão da Copinha, enquanto a gente vai acompanhando também os bastidores da conquista na tela. O que deu pra ver um pouquinho desse time? Tem talentos que dá pra levar pro profissional? Primeiro a gente podia conversar um pouco tranquilo, né? Até porque o Ribeiro, quando se empolga, ele dá discurso. E bonito discurso, bonito. Parabéns, querido. O que eu digo sempre? Eu acho que o futebol, a gente tem que entender algumas coisas. Ele tem 3 suportes: físico, técnico e emocional. Um jogador que tenha um emocional forte, ele se faz jogador com a valência física forte ou com a valência técnica forte. Quando ele tem as 3 coisas, ele é craque. E quando ele trabalha numa base, em qualquer clube, né, ele, além da instrução do trabalho físico, do entendimento e da compreensão do jogo na parte técnica, estratégica, né, também é avaliado o emocional dele. Porque esse emocional vai pesar em algum momento. Em algum momento ele vai ter que ter esta base forte, porque ele vai enfrentar situações difíceis, né? E quando um atleta como esse menino do Grêmio cometeu esse equívoco, não é porque ele quis, não, é porque emocionalmente ele ultrapassou esta emoção pelo gol, pela possível conquista, né? E é claro que a comissão técnica... Às vezes técnica... até a primeira vez da vida dele, né? Isso, eu entendo que a comissão técnica dos clubes, ela trabalha isso. A gente que conviveu tantos anos sabe que eles trabalham isso, mas às vezes foge do controle do próprio indivíduo. Ele, na emoção, ele faz coisas que ele não deveria e se arrepende em seguidinha. Tu imagina como é que esse menino está desde sábado. A dificuldade que ele está para compreender ele mesmo, a própria ação dele, né? Mas que sirva de lição para ele, que sirva de lição para os outros, né? Porque nós temos exemplos de profissionais tarimbados, profissionais experientes que já cometeram esse tipo de erro. E o futebol, ele é assim, né? Quem vinha jogando bem, estabelece 1-0, perde um zagueiro e acaba dando a oportunidade da recuperação. E ainda no final do jogo, o Grêmio ainda teve uma outra chance. Uma grande oportunidade. E o jogo de futebol é isso, né? A gente sempre brinca que o futebol é o único esporte que permite que quem jogue melhor não ganhe sempre. De vez em quando tu joga melhor e perde, né? Às vezes tu não joga nada e ganha, né? E também eu acho que, embora com esse pequeno detalhe, tem que se parabenizar o time do Internacional também, que teve a condição de sair de 1-0, mesmo contra 10, conseguiu o empate, teve algumas boas situações também, e alguns destaques de ambas as equipes que a gente vai torcer para que eles consigam imediatamente fazer parte do grupo principal. Potencial é a primeira análise que se faz, potencial de característica. A partir disso, qual a necessidade do grupo principal? Essas características caem como uma luva ali? Ok, que coisa boa.
É isso. Tinha uma pergunta aqui que era pro Brito, mas eu posso fazer pro Cláudio? Pode, mas Tá. eu represento aquele cabeçudo, não te preocupa. O Wagner Felipe pergunta assim: o que achou do Inter ontem, embora Pelotas não tenha oferecido risco nenhum? Eu acho que na minha primeira participação eu mais ou menos respondi para ele, porque o Internacional tinha um adversário num campeonato estadual, um adversário que está se organizando para fazer uma boa campanha, até porque ele teve muito tempo fora, não dá para esquecer. E agora ele vem e faz um jogo esperando criar uma situação, aquela que a gente diz, defendo e jogo por uma bola. E o Internacional, enquanto esteve inteiro em campo, não permitiu que o Pelotas tivesse essa condição de jogar por uma bola. Não o permitiu. Permitiu lá no final do jogo, quando estava 3-0 e a perna pesou para todo mundo, e aí o Pelotas teve 1, 2, 3 chegadas fortes lá. Mas não dá para tirar mérito nem do Pelotas, que jogou o que podia, e o Internacional, que está mais ou menos remontando estrategicamente a sua equipe. Embora os nomes sejam praticamente quase os mesmos, né, com 3 ou 4 novos nomes, o Internacional está tentando mudar a atitude do seu time em campo através do seu treinador contratado para isso, com uma nova cultura de jogo. O Internacional, semana que vem, tem uma pré-Libertadores fora de casa, uma viagem muito longa. Em Chile. Tem agora Ijuí e depois Erechim. Como é que fica a cabeça do treinador para ver se vai mandar o titular, se vai mandar reserva, tem que dar ritmo? Os titulares jogaram apenas um jogo, tem um desgaste de 8 horas de viagem. Tudo bem que tem voos assim mais próximos, mas é muita distância em uma semana. Eu te respondo como profissional da área, que fui por mais de 40 anos. Eu, no lugar do pessoal que está no Internacional hoje, eu jogaria com o time titular o próximo jogo da quarta-feira. Em Ijuí. Tá? Jogo esse e fico preparando, porque eu dou mais ritmo, porque às vezes a gente acha que treinamento dá preparação para jogo. Não, o que dá preparação para jogo é jogo. O jogo é que te leva no limite da emoção, que tu tem que administrar, tu precisa ter o limite técnico e físico. Se tu ficar nessa de joga e fica 10 dias parado, treinando até chegar o jogo tal lá do dia 4, me parece que o momento não era para isso. É para... Usa o time titular, tu tem essa condição, volta quinta-feira, tu tem quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, viagem, treina terça, tá recuperado todo mundo. Faz um amistoso. Eu faria isso, mas quem está lá certamente tem mais condições de avaliar o tamanho, a estatura física desse grupo agora para poder participar. Tem como ter um time pronto no dia 4? Eu acho que tem, eu não diria pronto, né? Eu não diria pronto. Competitivo. Porque que tenha momentos de altíssima intensidade para fazer a competição forte, ok. Manter essa intensidade durante todo o jogo demora um pouco ainda, assim, não é de uma hora para outra. O ritmo de jogo se adquire a cada jogo jogado. Se nós lembrarmos, em momentos anteriores, grandes clubes ficaram treinando para se proteger, treinando para ficar descansado e foram para as decisões sem ritmo de jogo e perderam. Porque o ritmo de jogo é o mais interessante. E o detalhe é aquele principal. O jogador gosta de jogar, pessoal. O jogador quer jogar futebol, ele não quer ficar treinando. O treino é muito mais pesado do que o jogo. Muito mais. É isso. Vamos falar um pouquinho de Grêmio. Já te chamo, então. Sim, senhor. Vai lá. Marina. Tem uma galera aqui nos assistindo, inclusive um amigo do norte, de Rondônia, ele é gremista, ele é nascido em Rondônia, é gremista, tá aqui nos assistindo pela live, mandou boa tarde pra gente, tá assistindo. Fala do nosso imortal. Vamos começar falando do Grêmio, então. O Grêmio ontem, a primeira vitória na temporada, né? Tinha perdido para o Pelotas, perdeu para o Caxias e venceu o Brasil com gol de zagueiro na bola parada. Perdeu inúmeras chances, os melhores momentos, o gol da partida a gente já mostra para você. Mas vamos começar com um anúncio. Thiago Neves é o novo meio-campista / atacante da equipe do Grêmio. Vamos acompanhar aí como foi esse anúncio do Tricolor. Já era esperado, já era debatido nas últimas semanas. Thiago Neves e tá vindo também o Diego Souza. Aí a foto oficial, ele aos 34 anos deixa o Cruzeiro e vem jogar no Tricolor Gaúcho.
vem morar em Porto Alegre. Renato disse que será um outro jogador, que tem muita bola e está entre os 3 melhores meio-campistas do Brasil. Aí uma previsão do tempo também, rajadas de neve, 10 graus, aquela piadinha, né, o trocadilho, rede social, Twitter, tem muito disso. E naquele meme, botaram uma nevezinha, uma caneta, todo mundo já sabia que era o Thiago Neves. Tu brinca de Twitter também, essas brincadeiras ou não? Eu olho muito o Twitter, eu posto pouco e olho bastante. Eu tô vendo aqui que o contrato dele é de 1 ano, né? É isso. Vamos ver. Um ano, vamos ver se o Thiago Neves se recupera. Vamos ver, né, o que o Renato Portaluppi falou ontem lá em Pelotas após a partida, a vitória do Grêmio. Ele é um jogador que joga tanto na meia como lá na frente, pelas características dele. Ele tem jogado ultimamente lá na frente, é um jogador que é inteligente, é um jogador que cabeceia bem, faz bem a parede. Então a gente precisa de um jogador assim. O Jael, muitas vezes, quando nós trouxemos o Jael, muita gente ficou com uma pulga atrás da orelha, criticou. E o Jael nos ajudou bastante. Então a gente precisa de um jogador com esse tipo de características, principalmente numa Libertadores. Então é necessário para que a gente possa mudar um esquema de jogo, de início ou durante uma partida, um jogador assim. E todo bom jogador, independente da posição, se tiver disponível e o clube possa trazer, a gente vai trazer. Mas uma coisa é a gente querer trazer, outra coisa é a gente achar esse jogador. É só vocês pesquisarem, buscarem. E quando você encontra um que está disponível, esse jogador é muito caro, e a gente sempre fala para vocês que nós temos os pés no chão, não vamos fazer loucuras, até porque o Grêmio não tem condições de fazer loucura. Tenho dado bastante oportunidades para a garotada, vou continuar dando, gosto de trabalhar com os garotos, mas é importante também, no meio dessa garotada toda, nós temos aí alguns jogadores experientes para que a gente possa dar o suporte para os garotos, principalmente em termos de Libertadores. É importante também a experiência. Então, falo mais uma vez, peço para o nosso torcedor ter paciência, entendeu? Gostaríamos de ter trazido outros jogadores também mais jovens, mas infelizmente não tem no mercado, e volto a repetir. Eu troquei muitas ideias com o presidente, então ele tem o mesmo pensamento que eu. Às vezes a gente procura buscar os jogadores, não se omitir, mesmo que a gente erre. Pior é se omitir e não tentar. De repente essas nossas tentativas, que eu tenho certeza que vão dar certo, e aí é outra história. É o que eu falei, é importante a gente ter um grupo de jogadores bastante jovens, eles vão ter oportunidade, vão continuar tendo, vão ter seu espaço, da mesma forma que os jogadores experientes. São jogadores de nome, são jogadores consagrados, e isso não quer dizer que estão chegando e vão ser titulares. Titular eu sempre falo para vocês, eu não tenho no Grêmio. O titular é o jogador que entra em campo e dá conta do recado. Isso, ele falou no começo ali sobre o Diego Souza também, Ribeiro. Eu vou próximo a ser ser bem anunciado. sincero para vocês, como eu sempre sou. Eu não estou preocupado com os bruxos do Renato. Quem sabe já vi, a minha opinião já dei. Acho até que mudou isso um pouco desde que o presidente abraçou o departamento de futebol. Porque se fosse só isso aí, o Edilson estava no Grêmio. Tá? Então, Thiago Neves e Diego Souza são jogadores cascudos. Se tiverem uma ambição, objetivo, eu não descarto que dê certo. Não vou ser aquela história, eu contrataria o Diego Souza. Não contrataria. Tá? Mas eu concordo com o Renato. Thiago Neves ou Patrick? O Grêmio tentou... Não, o Patrick aí, cara, infelizmente o Patrick não está dando... Então traz o Thiago. O Thiago Neves e o Diego Souza são apostas pessoais do Renato diante de um mercado que realmente está difícil. O Grêmio tentou o Pedro. E o Grêmio demonstrou que não tinha plano B. O Grêmio tentou o Pedro. E o Pedro quis ir para o Flamengo. Então não tem que vir mesmo. O jogador queria ir para o Flamengo. Vai lá, um abraço para ele. Vai ser banco do Gabigol. Só que o Grêmio não teve plano B. Então o Grêmio está na última hora fazendo o que dá, sem grandes investimentos. Acho que agora, com um certo cuidado no estilo de contrato, né? E tem que ter mesmo, porque esses dois jogadores vêm de má fase. Agora, pode dar certo? Pega? Ou tá uma idade legal ainda? Cara, eu assim, o futebol hoje, se tu tem... O D'Alessandro tá aí, olha só como eu sou um cara justo. Vou usar o D'Alessandro como... Guerreiro, se tu te cuida, velho, se tu tem um corpo, né, condizente para competir, a idade, cara, tudo bem. Não é o Léo Moura que já tem mais de 40, que aí fica difícil, né? Organicamente difícil, né?
Mas eu acho que o futebol pode ser jogado de forma competitiva se o cara tiver biotipo para isso, importando a idade. Eu vou dizer qual é a minha preocupação atual no Grêmio. Qual é, Ribeiro Neto? Que eu Vocês não vão sei. ficar surpresos. A base? Não, a minha preocupação se chama Everton Cebolinha. Baixou o vou dizer rendimento, mais, né? E isso é a minha preocupação e eu tenho dito assim desde o final da temporada passada. O Everton não está conseguindo ser o mesmo jogador. Eu não sei se é porque não está conseguindo. O Grêmio tem que ter uma atenção muito especial para o Everton não virar um novo Luan. Tá? É um jogador que está travado. Será que ele está travado porque ele não está saindo? E não é por saindo? causa da questão física. Está todo mundo meio travado. Na cabeça. Tá? É para aqui, ó. Porque, vocês já notaram, o Everton não vai mais num contra um. Não vai. Ontem mesmo, A ele sua teve umas cara 6 oportunidades, Ribeiro. Está sempre enredando para o meio, sabe? Está disperso no jogo. A minha preocupação é com o melhor jogador do time. É com esse que eu quero que o Grêmio se preocupe. A Então, maior Renato, contratação de 2020 é a recuperação de Everton. Então, eu acho que o presidente Romildo Bolzan, o próprio Renato, né? A janela está terminando agora, né? Eu acho que no final da semana termina Dia 30. a janela. Então é o seguinte, pega aqui, ó, velho, o negócio que a tua realidade é o Grêmio, cabeça no Grêmio. Porque eu não estou enxergando o Cebolinha que nós conhecemos desde o final da temporada passada. E o Grêmio precisa muito dele, se ele ficar. Precisa muito dele. Ele é que é o diferencial do Grêmio. Oficialmente não chegou nada ainda, Então, mas velho, vai chegar. Estou preocupado e o Grêmio tem que estar tentando para isso aí. O que tu achou ali do sistema defensivo com o Vitor Ferraz? Não, o Vitor Ferraz é bom jogador, está ainda se adaptando. O Grêmio jogou uma partida pro gasto, tá? É outra coisa que eu quero dizer. Preguiçosa ainda? Muito modorrenta, tá? Algumas... mas faz parte do jogo também, tá? É o segundo jogo. Assim como o Inter está tentando... E o Inter é mais difícil, porque o Cudê está tentando implementar um novo sistema de jogo. O Grêmio já tem um sistema de jogo conhecido, tá? Mas assim, ó, o Patrick está tendo a oportunidade dele e está desperdiçando. O Alisson não está bem, o Cebolinha não está bem. Mas vamos aguardar. Algo que eu, pessoalmente, não gostei, que era a sua opinião. Lucas Silva e Maicon juntos. Pois eu então, não gostei. Pois então, eu acho, aí é uma sensação, tá? De que são dois jogadores lentos na recomposição. Tá? São lentos na recomposição. Então, São grandes jogadores, mas só pro pessoal de casa não dá... Mas vou dar um lastro, né? Porque vai ter que voltar o Matheus Henrique. Vamos dar um lastro. Mas eu acho que são, pela característica deles, perigosamente lentos, deixa a zaga do Grêmio muito exposta. Em certos momentos, no primeiro tempo da partida, me lembrou muito o que o Internacional fez. Até eu falei, será que o Renato assistiu o jogo do Inter? Com o Musto sendo um terceiro zagueiro. O Lucas Silva recuava para a linha e o Kahneman subia. Tá bem, mas assim, ó, outra coisa que eu quero dizer para vocês, assim, ó, gente, o grande diferencial, assim, vamos dizer assim, que dá para notar de cara do Cudê para o Odair, é a marcação adiantada o tempo todo. Que isso vai necessitar de um time com um excelente preparo físico, tá? Agora, essa agora do Musto ser terceiro zagueiro, do Lindoso... Cara, o Odair já fazia isso com o Rodrigo Dourado, gente. Então parem de... Não inventou agora. Isso aí é a mesma coisa, não mudou nada. Então, por favor. Se é o Odair com os 4 volantes ontem, você é chamado de retranqueiro. Então, sabe... Nesse ponto não mudou nada. É igualzinho ao que era o time do Odair. O que mudou é que tem um time muito mais intenso, com marcação alta e o máximo possível de tempo. Tá bem? Isso está a olhos vistos, né? E fora as outras questões estruturais do time que levam um pouquinho mais de tempo. Até para o torcedor notar também. Valeu, Ribeiro. Marina... Eu ia perguntar um negócio pra ele agora. Vai que depois ele responde, eu respondo também. Tá, então, pra fechar o raciocínio com relação ao Grêmio, tá? O Itamar disse assim, Itamar Macmillan, a hora que o Renato tiver todos os jogadores à disposição e com ritmo de jogo, ninguém segura o Grêmio. Será? O Grêmio tem uma tranquilidade, que é a Libertadores da América, fase de grupos, já está garantido, só em março. O Campeonato Gaúcho tem o turno e o retorno agora, dá para ser campeão jogando bem só em março também. O Grêmio, vamos dizer que tem um tempo para se preparar. O Internacional tem que jogar a bola semana que vem. Se não jogar a bola semana que vem, acabou o ano e vai ficar dependendo de Campeonato Brasileiro.
Pois é, tem mais perguntas aqui, ó. Tem uma da Vitória Carolina, inclusive, que está nos assistindo, nos prestigiando. Olha, a Vitória perguntou o seguinte: eu posso saber a opinião dos colegas? Maicon, Thiago Neves e com a provável vinda do Diego Souza, eles são jogadores mais técnicos, um pouco mais lentos por causa da idade e retêm mais a bola. Vocês acreditam que os três possam jogar juntos? Claro, tranquilo. Os três têm categoria, já foram os melhores jogadores em algum momento do Brasil. Não tem por que não. Claudião, vem cá, vamos debater essa questão de idade, de bola, mas dá pra jogar assim, Thiago Neves, Diego, Maicon, experiência. Sempre dizem lá no futebolzinho que os tio, a gente vai usar o termo tio, fazem a gurizada correr atrás da bola. Alguém tem que pensar. Só correr não ganha jogo. Tem que ter alguém que pense o jogo, que interprete a situação. E esses três juntos? Que saiba que as alternativas possíveis para não deixar o adversário crescer são essa e comandar os jovens. Mas eu queria antes falar também sobre esse assunto do Everton. Não, dos volantes. Está todo mundo batendo que seja o volante do Internacional ou o volante do Grêmio como terceiro zagueiro. Eu acho que a gente tem que olhar o jogo como um todo, não por pedaços. Porque o terceiro zagueiro que eles estão fazendo é na saída de bola. Somente na saída de bola, pessoal. Porque no instante em que eu fico com dois zagueiros para sair aqui, com os laterais abertos e avançados, qualquer equívoco que tiver na saída de bola no setor intermediário, eu tenho dois zagueiros expostos. O que o volante faz no mundo inteiro? Na sobra. Não, às vezes eu acho assim, será que é só eu que vejo o jogo pela televisão do mundo inteiro? O volante vem para o meio para quê? O meia do outro time, normalmente, ele vai ter que vir também para tentar essa marcação. Se o volante adianta, ele além de deixar os zagueiros expostos, ele é marcado pelo meia. No instante que ele retorna e faz o centro dos três, se ele não puder sair, qualquer um dos zagueiros pode sair, não é proibido. Se o outro time não deixa o volante sair, um dos zagueiros sai, porque não são três marcando três, é dois marcando três. Porque tem que sobrar um do outro time lá no setor defensivo dele. Isso só tem acontecido quando é a saída de bola. No instante em que ultrapassa o meio do campo, o volante adianta e se posiciona, é o que eu estou vendo. E ele joga sem bola fazendo a função normal, apenas na saída. Eu não sei por que a gente discute tanto tá com um terceiro zagueiro, mas todo time precisa ter alguém que saia junto para o jogo. Qual é o ditado mais batido no futebol? A saída de bola só é correta quando tu ataca marcando. E aí o pessoal está, mas traduz o que é atacar marcando. Bom, nós vamos rodar essa bola até que um consiga sair e fazer a condução para fazer a transição do setor defensivo para o setor de organização e posteriormente para o ataque. Quem não estiver fazendo isso, posiciona-se marcando para se prevenir do erro. Então, ataca o time. Quem é que marca? Marca os que não estão participando da organização. Porque se tu cometer um equívoco de passe ou perder esta bola, tu não pode deixar o outro time se reorganizar com tanto campo ofensivo pela frente. Eu acho que é um pouco mais simples do que a gente fica discutindo. E vai. E os três juntos no Grêmio, dá para jogar? Eu mesmo acho tendo uma que certa idade? eu vou bater de novo na situação de que o futebol é um jogo associativo. Associação de características. O que cabe ao treinador? Monta o plano de posicionamento, tá? O plano tático de posicionamento. Tu joga aqui, tu joga ali. Posiciona os caras. Depois ele monta o plano de ação estratégica. Tá? Quais as tuas obrigações nessa função para esse jogo? E ele, para fazer isso, ele precisa casar as características. Setor protege setor, setor dá suporte a setor. A tua obrigação é essa. Tu vai fazer isso sem nenhuma preocupação, porque o setor tal vai te dar proteção quando tu entrares nessa tua área de ação. Futebol é isso, não importa a idade do cara. Importa se ele compreender e entender o jogo e a necessidade daquele confronto. O que o adversário exige? O treinador, ele tem uma participação excepcional nisso. Ele não resolve o jogo dentro do campo. O protagonista é o jogador. O jogador é o que decide o jogo. O que o treinador faz?
dá a ele a melhor condição para que ele execute dentro da sua característica principal. Quer derrubar um jogador? Escala ele fora da posição dele, fora da característica dele. Daqui 3 jogos, tu, torcedor, está avaiando o teu próprio jogador e o clube está mandando ele embora. É só o treinador fazer isso. É o mais fácil que tem, é fazer alguém ir embora, sabia? E aí, Marina, tu vai mandar o Claudinho embora ou tu vai perguntar? Eu vou perguntar. Diga. Rafael Costa Pérez disse assim: o Jeromel tem previsão de volta? O Kahneman parece estar sentindo a falta do colega, parece estar jogando várzea. O Jeromel, ele operou na semana passada, na quinta-feira à noite, ele volta em 3 semanas e estará Ele fez pronto. uma artroscopia, né? Isso, no joelho direito. Fazendo uma correção de lesão meniscal, é isso? Isso. Tá aí explicado. Retorna com a mesma condição. O Kahneman, pessoal, o que o Renato disse pela forma de expressão de que o Kahneman é o pitbull, quando é que o Kahneman não foi o pitbull dentro do campo? Sempre foi assim. Sempre foi. Ontem, na primeira jogada, já deu um bolo com Ele ele. sempre foi assim. O dia que tirar essa característica dele, arrumou o zagueiro. Porque sem essa característica ele não vai fazer nunca aquilo que ele sabe. E o David Braz está dando conta do Tá recado, indo até bem, fez tá gol indo ontem. bem, tá indo bem. Sabe que vocês estavam falando há pouco sobre o Lucas e o Maicon. Tá? O que eles tentaram ontem? Eu acho que tem algumas coisas que eu poderia dar a minha opinião também. Enquanto o Internacional, a gente bateu aqui, que está tentando achar uma estratégia de intensidade, de movimentação, de controle do jogo, não é de domínio. Dominar o jogo é uma coisa e controlar é outra. Tu tem que ter o controle do jogo. Às vezes tu não tem a posse de bola e o controle do jogo é todo teu. Tá? O Inter precisa buscar isso. O Grêmio ontem mostrou que ele, mesmo que não tenha feito uma grande partida, ele jogou no estilo dele. Ele tem uma característica de jogo, tem uma estratégia de rodar esta bola. Os nomes vão entrando aos poucos e vão se reorganizando, mas tem um objetivo e um foco estabelecido. Isso é o importante no jogo. Eu vou executar aquilo que a gente sempre fez, com características diversas, né? O Everton. A gente diz, mas o Everton não está jogando mais aquilo que ele jogava antes. Os outros vão deixar? Os outros clubes, os outros times, os outros jogadores, eles acompanharam o Everton, eles sabem que ele é jogador de seleção, eles sabem o potencial dele. E o que o Everton está tentando? Está tentando sair do flanco, imaginando arrumar mais espaço quando vai para dentro. Não, ali o espaço fica menor para ele. Quando ele joga pelo flanco, se o time forçar pelo meio e fizer o adversário compactar o setor defensivo, toda vez que ele receber pelo lado, ele está 1 para 1. No meio, não. A hora que ele dominar e virar, o bando já está dando Tem 4 ou 5. um calorzinho nele. Claudião, obrigado hoje. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. É nosso. Valeu. Um abração. Marina. Edson Leite disse assim: o Claudião é muito bom, sabe muito. Opa. Sabe? Não, tem que falar, né? Quando elogia, assim. Um abraço, Edson. Ai. E o Grêmio apostando em jogador aposentado, 2 veteranos chegando, Thiago Neves e Diego Souza. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas essa é a frase do Davi Mas esses Oliveira. jogadores aposentados, Marina, não sabe onde que eles podem ir? Lá no Aqualocos. Se você é aí que está verdade. devendo um passeio para sua família, né? Trabalhou muito final de semana, não foi? Vai lá conhecer o Aqualocos. Olha que maneiro que é lá. Que não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança, cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Aqualocos. Daí tu tá lá no Aqualocos, tá tranquilo, tá com a família, vai lá e pede aquele suco sensacional. Fruta da Serra. É integral e é natural, é Fruta da Serra. Também aquele recadinho especial, a gente sempre dá uma passeada, aqui embaixo está acompanhando os programas Verão RDC, você também já é acostumado a ver o Fruta da Serra. E eles também têm um material muito especial para você conhecer.
É, fruta da serra, é natural, é integral. Ribeiro, tu já recebeu lá na sua casa o kit mês de janeiro? Já terminou, que eu Ai, preciso meu mais. Deus, é bom demais. Já Ribeiro, terminou. o que a gente precisa mais é jogo de futebol, né? Vamos Que bom acompanhar que o aí. futebol voltou, né? A rotina, Voltou. assim, é muito legal. Gente, aí as teses são menores, a gente fala Tem mais assuntos? a respeito de fatos, né? Porque senão a gente fica aqui enchendo uma linguiça que é terrível. Não, né? aqui é primeira semana de janeiro, especulando. é um E o que negócio aconteceu há 2 anos atrás? Vamos ver o que aconteceu ontem, então, né, na tabela do Campeonato Gaúcho, os resultados na tela aí. Será que já dá para colocar um time do interior como favorito? Não dá, né? Não. Veja só, o Caxias que ganhou do Grêmio já não Já ganhou. se foi. O Pelotas, Aí a tabela de classificação, Pelotas então. que ganhou a Recopa já tá a perigo. Então é muito complicado, entendeu? Inter 6, Ipiranga 6, Juventude 3, Novo Hamburgo, Pelotas, São Luís ainda sem nenhum ponto. Próximo adversário do Inter é o São Luís, ó. Tá difícil, a vida do Inter. Bronca ali, né? Tá competitiva. Caxias Esportivo, Aimoré, Grêmio, São José A e rodada Brasil. foi muito boa pro Grêmio, né? Que tinha perdido, que o Aimoré que tinha vencido perdeu, né? Aqui o tá tudo Caxias vivo. empatou, então tá tudo embolado. Aí o Grêmio e o Inter, a tendência é que classifiquem sem grandes problemas aí. Tu acha que dá para algum classificar em segundo por conta dessa questão ou não? Daí já é um Grenal na Aí semifinal. vai depender, me pergunta depois da próxima rodada que a gente já tem uma certa... O Grêmio tem 2 jogos em casa agora, então talvez dispare, né? E o Inter tem 2 jogos fora, com o time reserva, provavelmente, mas ainda assim vai decidir E em casa um vai depois. decidir a liderança. O que tu achou desse campeonato, Ribeiro? Tiro curto. Não, é que a primeira fase é tiro curto, né? São É, só a 5 segunda já é jogos. mais embolada. Vamos ver. O gauchão só importa mesmo aí, com todo respeito. Para quem perde? Não é lá na fase final, entendeu? Os resultados de ontem na tela, então, para a gente acompanhar um pouquinho. Teve um jogaço, um 4-3 na tela aí. Esportivo e Aimoré. Vê o teu lado aí que eu vejo aqui o meu. São Luís 1, Juventude 3, Novo Hamburgo 0, Ipiranga 1, fora de casa, hein? Inter 3-1 no Pelotas, Brasil 0, Grêmio 1, Esportivo 4, Aimoré 3 e Caxias 1, São José também 1. E a próxima partida, então, Grêmio e São José na Arena na quinta-feira à noite. Grêmio provavelmente com força máxima. Com certeza. É o planejamento Tem que mesmo. ganhar o jogo, né? Tem que ganhar o jogo. Os próximos jogos, então, Juventude e Novo Hamburgo, Ipiranga e Pelotas, São Luís Internacional, Aimoré e Caxias, Brasil de Pelotas e Esportivo, Grêmio e São José, Ribeiro Neto. Estou até quase saindo da tela aqui. Eu tô Não, mas já vai sair. O jogo é mais importante que a gente. Faz o seguinte, a gente se encontra no Cozinha e Arte, tá? Um grande abraço pra Um ti. abraço, Ribeirinho. Uma boa semana Se cuida. pra todo mundo, sabe? E apreciem, enquanto puderem, a lindeza e o brilhantismo do Sean Connery dos Pampas. Ai, meu Deus. Vai embora depois dessa, tá? Tchau! Tchau! E aí, Marina, vamos fechando o programa, então. Bom, vou agradecer aqui os comentários de Vinícius Silva. Samuel Silva diz que ele tem orgulho de ser colorado e o D'Alessandro é o melhor jogador do Internacional, segundo ele. Silvio Figueiredo, muito obrigada pela sua participação também. Itamar Malkmillian, Paulo Soares Rodrigues, Flávio Tati, Humberto Claudino, Rafael Costa Pérez, Edson Leite, Samuel Silva, Davi Oliveira, Vinícius Silva, Luiz Silva, Renato Machado, João Edson e Kleber Pérez também, André Ferreira, um monte de gente compartilhando a nossa live. Um beijo pro Índio, lá de Rondônia, que está nos assistindo, o gremista roxo. E vai. E assim por aí vai. Marina, pra você um grande beijo. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã eu tô aqui lendo os comentários, compartilhando a live e, claro, pedindo aí a sua participação, suas perguntas que são imprescindíveis. Com a volta de Paulo Brito e eu fico na reportagem lá que a gente comanda melhor, né? Gente, momento então muito delicado. Ontem a perda de Kobe Bryant aos 41 anos. Um acidente aéreo, mais vítimas também. O esporte perdeu muito. Eu, que sou da geração, acho que sua também, né, Marina? Mesma idade, a gente acompanhou muito. Um dos meus primeiros ídolos, eu não peguei o Senna, peguei o Guga e Kobe também, quando eu comecei a acompanhar o basquete. Momento muito triste e a gente vai encerrando esse programa com a imagem dele, com o número 24, que muitas homenagens estão sendo prestadas hoje. Um abraço para você.
RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos.